Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá a todos. Olá, tal, olá. Hoje gostaríamos de aprender com o Dr. Lightman como estabelecer uma boa relação com Deus. Vemos que isso nem sempre é o caso e vemos que o Dr. Lightman tem bons laços com Deus e nós gostaríamos de ter bons laços com ele também e gostávamos de aprender como o fazer neste grande, íntimo, variado e por vezes doloroso este sistema de relações entre o homem e a força superior. Hoje gostaríamos de compreender o que significa orar, porque vemos geração após geração, oramos, clamamos e nem todas as orações são escutadas, para dizer o menos. E gostaríamos de saber o que fazer ou como pedir corretamente para que o que queremos é o que obtemos. Tal, por favor? Tal. É verdadeiramente um tópico muito importante e, se não, o mais importante e o mais interessante, porque é o lugar onde a pessoa pode fazer uma mudança verdadeira na sua vida. E do que eu entendi das nossas conversas anteriores, e que parece muito importante, parece ser como pedir o que é bom para nós. Parece ser a coisa básica e que não estamos a pedir as coisas certas e, portanto, não recebemos o que queremos. E é uma crença entre muitos filósofos que se Deus nos dá uma certa situação ou estado, então isso é uma coisa boa. Então por que é que a pessoa pede para mudar? Como é que pode ser que a oração da pessoa muda o desejo da força superior que formou esta realidade para ele? E portanto gostaria de começar por resolver este paradoxo. Se há uma força superior que organiza tudo da melhor forma possível, porque é que temos que mudar algo? Ou pedir para mudar algo? Ou talvez seja a forma correta, a forma como a nossa vida está agora. Dr. Lightman, antes de mais, vemos o destino, a força da natureza, a divindade, a nossa vida, não importa como lhe chamamos. Através de diferentes meios, a humanidade, os vizinhos, familiares, ou seja, forças. Todas estas figuras à nossa volta, todas influenciam-nos de tal forma que todos queremos melhorar a nossa situação. Nós não nos sentimos bem e alcançamos um estado em que sentimos desespero. Não sabemos bem o que queremos, mas não nos sentimos bem. As pessoas perguntam qual é o objetivo da vida e se é que há algum. E portanto, tudo pode estar bem, mas de que vale a pena a vida? Para que vivemos? E quanto mais as pessoas perguntam isso, vemos como as pessoas estão a voltar para o terrorismo, drogas, suicídio. Tantas pessoas em desespero. hum, e, portanto, não há escolha senão mudar a vida. Parece que somos obrigados. E isto é o que eu vejo na humanidade, e cada um à sua maneira. Há pessoas que recebem isto através de pressão, há pessoas que o experienciam por outras razões, mas nós vemos que provavelmente está enraizado na natureza para desenvolver a pessoa. Se não houvesse pressão, não haveria desenvolvimento. Eu apanhei algo e tenho agora o que comer durante meio ano. Estou aqui deitado na minha caverna, nas minhas peles. A minha mulher caminha pela caverna e cozinha. Isto tudo bem. Não teríamos desenvolvido da altura das cavernas. Mas nós sentimos, queremos sair, fazer algumas coisas. Talvez até construir uma casa em vez de viver nesta caverna. Talvez fazer algumas ferramentas para nós próprios, talvez alguma terra. Queremos comer um determinado vegetal que não cresce o ano todo e depois temos porque correr atrás dos animais, eles podem crescer à minha volta, ou seja, a pessoa não é um animal. Tem que constantemente organizar uma vida para ele próprio. Tal como o avanço lhe parece, de acordo com o seu ego, algo que será bom para a pessoa. E portanto não há dúvida, não há perguntas aqui. Mas desta forma estamos a evoluir na direção de algum lugar no nosso desenvolvimento que é chamado a crise.
E isto acontece agora mesmo nos nossos tempos. Entrevistador, crise em quê? Dr. Leitman, uma crise na percepção da vida, na percepção da realidade, na essência da vida, como se tivéssemos tudo, por um lado, e por outro lado, ninguém está satisfeito. Alcançamos um estado em que somos capazes de cobrir todo o globo com abundância e plenitude, mas por causa do nosso ego não o podemos distribuir corretamente. Estamos num estado em que podemos voar para diferentes lugares e fazer coisas, mas estamos aqui como dois burros que estão num caminho muito estreito e não permitem um ao outro passar. Ou seja, o nosso ego, a nossa natureza impede-nos e não nos permite avançar para nada que seja bom. E a crise, ou seja, chamemos-lhe a crise psicológica que estamos a experienciar, não é uma crise de economia ou do que quer que seja, é uma crise dentro da própria pessoa, em que a natureza da pessoa é tão malvada que a pessoa não sabe o que fazer com ela própria e com o mundo. Podia queimar todo mundo e matar-se. Não sabe o que fazer, para que é que eu existo? Mas ainda assim temos estes instintos. Ainda não alcançamos o verdadeiro fim da crise. Portanto, ainda existem instintos de acordo com os quais nos mantemos. E vai ser tal como vemos agora, que as pessoas vão morrer com todo o tipo de problemas, e especialmente na Europa, quantas pessoas se suicidam, etc. Entrevistador, então podemos dizer que estamos a ser empurrados para, Dr. Leitman, estamos a ser empurrados para a verdadeira pergunta de para que estamos a viver? Para nos voltarmos para algum fundamentalismo, para as guerras, mesmo para formar alguma coisa, filmes, tudo, está tudo a acabar. Tudo está a acabar. A ciência, a família, está tudo na direção de um estado em que nos vamos perguntar esta pergunta: qual é o sentido da vida? Para que estou a viver? Qual é o propósito? Qual é a essência da vida? E isto significa que estamos a perguntar acerca da força da criação que nos criou, que nos governa, e o que é que nós fazemos acerca disso? Esta é a direção na qual estamos a avançar. Tal, então a força superior criou aqui uma tal situação, precisamos de voltar-nos para ele, para o despertar. Dr. Leitman, sim, sim, sim. E então estamos a avançar nesta direção. E quando alcançarmos esta, e já há pessoas que já alcançaram isto, ou seja, toda a humanidade é como se avançasse por etapas neste tipo de círculos. Ou seja, as pessoas que já estão perto disto perguntam-se e pesquisam como é possível fazer algo. Antes de mais, qual é o sentido da vida? Existe uma resposta? Existe um propósito para avançarmos? Não através da natureza cega, mas verdadeiramente como aprendemos da natureza, que tudo são leis absolutas, é tudo física, química, biologia, zoologia, ou seja, nada acontece por si só. E portanto, precisamos de saber de todas estas coisas determinadas o que acontece. Se nós virmos de tudo o que existe, que acontece de forma propositada, então qual é o propósito da humanidade? Qual é a forma final que temos que alcançar, que precisamos de alcançar pela natureza? Porque vemos que tudo é verdadeiramente predeterminado. Tal, então vale a pena orar porquê? Dr. Lightman, exatamente. Apenas quando soubermos isso, para que existimos, ou com que propósito, então saberemos o propósito. Saberemos ao todo se existe um lugar para orar aqui ou não. Posso dizer a uma vaca para fazer mu de manhã à noite e esta vai ser a oração que vai mudar a sua situação?
E aqui a vai fazer ganhar a lotaria ou não? Talvez seja o mesmo com as pessoas. E depois oramos ou não oramos, é tudo a mesma coisa. Ou seja, somos como que ateus, que não acreditam em nada. E eles dizem, a natureza é cega, ou... Mas este programa existe. As leis são como aprendemos, não há força superior aqui nada. São leis. Mostrem-me dentro destas leis, dentro destas regras, onde é que existe este X desconhecido, que é a força superior, que faz parte desta fórmula, e em que fórmula? Física, química, onde é que entra? Ou seja, nós não vemos. E se não vemos, então como é que oramos? Não se ora porque não há ninguém para quem orar. Certo? Não há ninguém para quem orar. E portanto não estão a orar. Dr. Lightman, certo? E se pesquisarmos estas coisas mais profundamente, aquilo que a sabedoria da Kabbalah nos revela, vamos descobrir que para além destas leis que nos foram dadas, ou seja, recebi uma lei impossível de quebrar, há um componente no qual podemos participar e mudá-lo de livre vontade. E este componente é chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso existe e podemos participar nele, e através disso, não é que mudemos o nosso desenvolvimento, a forma do nosso desenvolvimento no estado final, mas mudamos-nos a nós próprios para o aceitar de uma boa forma. E vemo-nos junto com este desenvolvimento a ir com olhos abertos, ver o objetivo, estando felizes ao aproximar-nos dele e acelerar este processo que se torna bom e agradável. Mas o objetivo torna-se ainda mais elevado e melhor. Ou seja, ou avançamos como ovelhas para o matadouro através de golpes, ou avançar como seres humanos bons e que percebem de forma feliz. Isto é, na verdade, as opções que temos e passar da opção natural que seguimos agora e que todos seguimos até agora, através dos golpes da natureza e de pressões, tal como passamos um rebanho de ovelhas, através de golpes, porque não há outra forma de avançar e vão para o matadouro. E nós, embora vamos para um bom objetivo, é a forma como a natureza nos está a enviar e podemos fazer de um caminho curto e agradável, que é chamado o caminho da Torá, o caminho de acelerar, em vez de no caminho do sofrimento ou no caminho do tempo devido. E entre estes dois caminhos temos um lugar chamado oração, para passar de um caminho para o outro. E se assim é, então o que é uma oração, Dr. Lightman? É a criação da carência, do desejo. Não ir pelo caminho, por um caminho, mas pelo outro. E então temos que verificar qual é a diferença entre estes dois caminhos. Como é que vamos no caminho atual e como avançamos no outro caminho. E qual é a diferença entre os dois? E aqui temos que constantemente nos examinar e tentar e criar o desejo, a carência para constantemente estar agarrada ao outro caminho. E quando examinamos isso, como é que passamos para o outro caminho, que é o caminho da doação, da conexão, e elevar-nos acima da corporeidade, em que nos preocupamos com a corporeidade, mas na medida em que precisamos, especialmente para avançar através do caminho da conexão e do amor aos outros através do objetivo final. E então vemos que aqui não temos qualquer meio através do qual passar de um estado para o outro, senão através do ambiente. E então, com o ambiente apropriado, o grupo, começamos a formar um estado chamado a carência mútua, e a preocupação por esta carência mútua é chamada oração. Ou seja, eu resumi isto, mas é assim. Eu tenho muitas perguntas.
disse que parte das pessoas olham para esta grandeza com que a oração, com que a natureza funciona e dizem há muitas regras na natureza e não nos falta a força superior. Ou seja, compreendemos a realidade tal como ela funciona, a natureza é cega, há determinados programas e não precisamos de orar. Dr. Lightman, Bala Sulam fala disso acerca do artigo Paz no Mundo, se não me engano. Ora, então eles não oram porque não sabem que há alguém a quem orar. Então vamos colocá-los aqui de lado um momento. Eles não oram porque não sabem que há a quem orar. E então o resto das pessoas talvez pensem que existe uma força superior. A oração é o quê? Voltar-nos para a força superior, ou seja, isso é o que eles pensam. Isto é como está dividida a humanidade entre estes dois tipos de pessoas que acreditam que não há uma força superior e então oram, e aqueles que acreditam e oram. Eu quero focar-me naqueles que oram. Porquê? Eles não pensam que existe força superior, então acha que eles não oram? Oram, se calhar oram. Do lado, então, mas eles têm pedidos, têm desejos. Qualquer pessoa que se sente mal quer pedir alguma coisa. Então, por que é que não é chamado oração? Qual é a diferença entre estes e aqueles? Não são tão loucos como os outros que oram a uma força superior que imagina para si próprio? Qual é a diferença? Não importa. Cada pessoa quer sentir-se bem. Este, como se fosse de uma forma mais organizada, chamada através de costumes, e os outros são de outra maneira, do seu coração. Oh, não, ok, compreendo. Não compreendo. Dr. Leitman, mesmo aqueles que não acreditam, oram. Oram de uma forma mais limpa, de uma forma mais pura. Porque, antes de mais, não exigem da força superior, dá-nos isto, estamos a pagar, estamos a estudar para isto, fazemos isto por ti, tu fazes isto por nós. Eles querem que a sua vida mude, mas aos seus olhos isso é chamado oração? O desejo para a minha vida mudar para melhor é uma oração, Dr. Leighton? Claro que sim. Oran. Então temos um denominador comum para todas as pessoas do mundo. Nem sequer nem os divido entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Aqueles que acreditam podemos chamá-los de uma maneira e os outros da outra. Ok, então vamos colocar esta divisão de lado. Temos todas as pessoas no mundo, todas se querem sentir melhor, e então está a dizer que este desejo que sai do coração da pessoa, não importa como, nem em que língua, sente-se mal no seu coração, quer algo que mude para melhor, e então definimos isto como a oração da pessoa. O pedido do fundo do seu coração. Totalmente certo? Então qual é o problema? Se 7 bilhões de pessoas, as suas orações fossem escutadas, diríamos ótimo, a oração funciona. Mas, dizemos Deus nos livre, o mundo seria imediatamente destruído. Porquê? Totalmente, o que é que as pessoas querem no seu coração? Querem sentir-se bem. Cada um constrói-se nas ruínas do outro. O que é que quer dizer, Dr. Leitman? O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? Veja, estes querem que aqueles desapareçam, os outros querem que os outros desapareçam e assim sucessivamente, e o mundo seria destruído. Porque todos vivem a partir do seu próprio ego. Todos querem que o outro, que estar na melhor situação que o outro. Eu sonho que o meu sonho é estar sozinho no mundo e saia de minha casa e a cidade está morta, não há ninguém. Eu vou às lojas, vou aos lugares, tudo está aberto, tudo está livre, tudo é limpo, tudo é sossegado e eu estou sozinho. Caminho e tudo é meu. Ah, brilhante. Oran, o Jardim do Éden. Dr. Lightman, isto é o que eu sonho desde que sou criança. Oran, então significa que isto é uma oração? É a oração que cada um tem, Dr. Lightman? Não, eu estou a dizer que isto é o caráter da pessoa, é o seu desejo. Oran, então significa que ele ora por isso. E o problema é que eu oro de uma maneira, tal faz da outra, e o outro faz, e se fosse desta forma, o mundo seria destruído. Dr. Lightman, pergunta aos fundamentalistas, aos diferentes fascistas, se as suas orações fossem escutadas, o mundo era imediatamente destruído. Que desejo forte que eles têm. Ou seja, eles oravam de uma forma forte e, portanto, as suas orações não são respondidas e então todos sobrevivemos. Dr. Lightman, por certo que sim. Então, que orações são atendidas, Dr. Lightman? Dr. Lightman, apenas a oração que é chamada o quê? A oração de muitos. Oh, no que é a oração de muitos?
Dr. Leitman, a oração por muitos. Ora, o que é isso? Dr. Leitman, todos exceto por mim, que eu oro pelos outros. Então, e o que é que vai acontecer aos outros? Que eles estejam bem? Mas anteriormente disse que a oração é o desejo que sai do coração da pessoa, quer seja crente ou quer não acredite em coisa nenhuma, sabe dizer determinadas palavras, não sabe. Dr. Leitman, isto é o que eu tenho que sentir no meu coração. Que quero que todos estejam bem e tenham de forma abundante. Tal. E o que é que a pessoa lhe falta na vida? A mim não me falta nada. O que é que quer dizer com isto? Para além disso, não me falta mais nada. Caso contrário, não é uma oração. Caso contrário, não é uma oração de muitos, porque não é pelo coletivo. Não há pessoa que não tenha uma carência. Se for um milionário, falta-lhe saúde. O problema é que ele não está a orar, porque a oração é apenas por muitos. Então temos que exigir isto, claro, mas temos que a nossa oração queremos que ela seja atendida, que respondida. Aquilo que eu penso que é bom, e portanto foi a partir daí que nós começamos. Dr. Leitman, não foi aí que nós começamos. Nós não podemos começar daí. Tal, então não faz sentido porque não vai ser escutado, Dr. Leitman, não. Primeiro temos que começar a alcançar este desejo e depois podemos orar. Mas se não tivermos este desejo, que oramos por todos, então oramos para ter um desejo de orar por todos. E isso é chamado uma oração antes da oração. E temos este exemplo muito bonito, escrito por Noah Elimelech. Tal, então alcançar um estado em que não sinto o que me incomoda a mim, na minha vida pessoal, neste momento, mas tenho que me preocupar com os outros. Ora, mas como é que alcançamos isso? Podemos podemos deturpar o caminho para o Criador? Doutor Altman, Deus nos livre. Agora, imaginemos, o meu filho está doente, é a única coisa que me incomoda, eu quero que o meu filho seja saudável. Eu vou orar por todas as pessoas que estão doentes no mundo? Essa é a fórmula, a explicação? Dr. Lightman diz, por orar por todo o povo. Caso contrário, não vai ser salvo. Eu tenho que lhe ensinar, estudou numa yeshiva. Ora, sim, mas concordamos que o que está escrito no livro da oração, de uma religião ou da outra, ou seja, o doutor disse que as orações das pessoas não são aceitas porque cada um ora para que esteja bem. Portanto, doutor Altman, o livro da oração foi escrito por cabalistas da Grande Assembleia, Knesset Agdolá, antes da destruição do templo, escreveram o Sidur, o livro das orações, e lá diz: se o seu coração verdadeiramente for o que diz ali, então a sua oração é aceita. O problema é que o seu coração não está nem aí. Ok, vamos pegar neste exemplo. E então diz, orar por isto, aquilo e aquilo outro. E no final, por nós também, mesmo no fim. A questão da saúde é a questão mais importante. Penso que para a maior parte das pessoas do mundo a oração mais forte vem sempre de um estado de doença. Porque a doença é uma questão, não importa que tenhamos dinheiro ou não. Dr. Leitman, eu vou dizer-lhe uma coisa, a oração ajuda, e porquê? Quando nós pagamos dinheiro, ou as pessoas nos respeitam, de alguma forma aproximam-se de nós. E então estamos ali doentes e eles estão à minha beira a orar. Ou seja, eles direcionam o seu desejo para que eu esteja bem. Se eles conectarem para eu me sentir bem, então aí influenciam o sistema superior da sua conexão. E outra coisa que advém daí é que quando vemos que eles estão a orar, temos forças psicológicas internas que dizemos eles estão a orar e eu agora vou ficar saudável e vou ajudar as forças interiores que nos ajudem a ficar melhor. Há duas coisas aqui. Oh, não queria perguntar da primeira. Disse que se as pessoas se unirem à volta de uma determinada oração, à volta de um determinado pedido para eu ficar bem, isto influencia a força superior. Sim, funciona, porque estão conectados, estão a anular o seu ego para causar bem a outra pessoa.
Mesmo se ele for ímpio e os outros ímpios vierem e orarem pela sua saúde, funciona na mesma. Porque eles estão conectados. Eu queria analisar isto. No Torá também está escrito acerca disso. Eu quero perguntar acerca daquilo que disse. Por que que num determinado caso, quando as pessoas estão juntas e oram pelo bem-estar, ajuda e no outro caso não ajuda? Dr. Leitner, porque não estão conectados no coração. Não estão conectados no coração essas orações. Rani, existem outras condições ou esta é a única? Dr. Leitman é a única. E para o aprendermos não é simples, mas a única conexão é conectar os corações. É a única hipótese. Tal, a nossa última pergunta, que já estamos quase a terminar. Nos últimos programas dissemos que a força superior está em todo lado e quer beneficiar-nos, Dr. Leitman, certo? Então, quando criam estes estados para nós, em que nos falta saúde, ou outra coisa qualquer está a beneficiar-nos, Dr. Leitman, sim, está a beneficiar-nos. Então, como é que nós aceitamos isto desta forma? Dr. Leitman tem que aceitar o que a força superior quer e não orar por esta coisa que nos falta. Dr. Leitman, isso não vai ajudar. Todos os nossos problemas vêm apenas da nossa inclinação ao mal. Se conectarmos para anular, cura-nos de todos os problemas e eventualmente vamos ficar bem, diz. Dr. Leitman, sim, eventualmente sim, mas o nosso trabalho é aproximar o bem de uma boa forma que entendemos e sentimos. E louvamos o Criador por nos dar uma oportunidade para nos aproximarmos do bem. Conexão é o salvador para todos os problemas. Uma boa conexão. Muito obrigada, Dr. Lightman. Temos muitas mais perguntas. Vamos deixá-las para o próximo programa. Obrigada, Tal. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima. Tudo de melhor.